Olá a todos. A aula de hoje ela se denomina mínimo múltiplo comum, o MMC. A definição chama-se mínimo múltiplo comum denominado por MMC, o menor dos múltiplos comuns entre dois ou mais números. Pode ser com dois ou pode ser com mais números. Menor dos múltiplos comuns entre dois ou mais números. Para poder compreender melhor essa definição, nós vamos atribuir alguns exemplos, porque fica mais claro o que está escrito. Portanto, mínimo múltiplo comum é a operação. Chama-se mínimo múltiplo comum, o MMC, o menor dos múltiplos comuns entre dois ou mais números. Para podermos entender bem o conceito, vejamos alguns exemplos. Eu queria tirar o MMC entre 4 e 8, entre dois números. Nós temos dois procedimentos. Um deles utiliza a teoria dos conjuntos e o outro a gente faz por divisões simultâneas. Vamos utilizar a primeira teoria dos conjuntos. Quem que seriam os elementos que constituem o conjunto dos múltiplos de 4? O próprio nome diz, múltiplos de 4. Começa com 0, vai para 4, vai para 8, vai para 12, 16, 20, 24, reticência. Já os múltiplos de 8 vai no mesmo estilo. Nós temos 0, 8, 16, 24, 32 e daí por diante. Para a gente determinar o MMC, precisamos fazer a interseção entre esses dois conjuntos. Portanto, a interseção seria múltiplos de 4, interseção com os múltiplos de 8. São os elementos que repetem nos dois conjuntos. Observe, primeiro o 0, ele repete nos dois. Depois o 8, repete nos dois. Depois o 16, repete nos dois. Depois o 24, repete nos dois. E o conjunto também é infinito. Nesse momento temos condições de já achar o MMC. Chama-se mínimo múltiplo comum, o menor dos múltiplos comuns. Você vai olhar para esse conjunto aqui e pegar o menor deles, excetuando-se o 0. O 0 ele sai dessa regra, porque se o 0 fosse o resultado, vai ser 8. Se fosse 0 o resultado, todos os MMC dariam 0. Então o 0 é excluído dessa regra. Portanto, o MMC entre 4 e 8 é igual a 8. O segundo exemplo, para podermos fixar o conceito do mínimo múltiplo comum, será esse aqui. Mínimo múltiplo comum entre 5 e 10. Então, novamente, nós vamos observar como é que se chega no MMC através do conjunto dos múltiplos. Os múltiplos de 5, como o próprio nome diz, é 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, e este conjunto ele é infinito. Portanto, conjunto dos múltiplos de 5, nós temos essa ideia. Já os múltiplos de 10, vai na mesma ideia. 10 vezes 0, 10 vezes 1, 10 vezes 2, 10 vezes 3, 10 vezes 4, e o conjunto também é infinito. Neste momento, para determinarmos um MMC, nós precisamos do conjunto interseção. Está aqui o conjunto interseção indicado. Os elementos que repetem nos dois são o 0, depois do 0 vem o 10, depois do 10 vem o 20 e o conjunto também é infinito. Está no ponto de determinarmos um MMC, que será este número aqui.
Está sendo apontado 10 porque o 0 ele não entra nessa observação da regra. Porque senão qualquer conjunto teria como 0 o MMC. Logo, o MMC entre 5 e 10 vai ser o 10. Excetua-se sempre o 0. Como eu disse, se o 0 fosse colocado como resposta, todo o MMC daria 0. Como o 0 não participa da regra, o menor dos valores é o MMC. Nós vamos estudar a partir de agora o MMC através de um procedimento que é mais prático que os anteriores, que se chama por divisões sucessivas o método. Então, por exemplo, o primeiro exemplo, nós tiramos o MMC de 4 e de 8 através dos seus múltiplos, isto é, do conjunto dos múltiplos. Neste momento, o segundo procedimento, que é mais prático, portanto eu vou chamar de regra prática, então seja a regra prática. Você coloca o 4 e o 8 e começa a fazer divisões. Divisões pelos números primos. O primeiro primo que eu vou colocar é 2 e basta um dos dois elementos ser divisível por 2 para começar por 2. Se tivesse escrito aqui 3 e 9, eu começaria por 3, naturalmente. Mas os dois aqui são divisíveis por 2. Bastava um ser, que o 2 já seria o elemento indicado. Então, dividindo os dois elementos por 2, fica 2 e 4. E continua dividindo por 2, porque um deles é divisível por 2. Então, você continua por 2 a divisão. Aí fica 1 e 2. E como um deles ainda é por 2, você continua a divisão sucessiva. Isto é, 2 de novo. Fica 1 e 1. Quando chega em 1 e 1, o procedimento termina. E o MMC vai ser o produto de 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Logo, o MMC entre 4 e 8 é 8. É exatamente o mesmo exemplo que nós fizemos no começo da aula. No começo da aula, a gente usou os conjuntos dos múltiplos. Listamos os múltiplos de 4, listamos os múltiplos de 8, fizemos a interseção e escolhemos o menor número, excetuando-se o 0. Nesse momento, nós fizemos a mesma coisa, só que um processo mais prático, que eu chamo de regra prática, usando divisões sucessivas. Você pega o 4 e o 8, que são os elementos solicitados, começa a divisão por 2, porque um dos dois é divisível por 2. Basta um dos dois ser. Se tivesse, por exemplo, 5 e 10, eu iria escolher o 2, porque o 2 divide o 10. Basta um deles ser divisível por 2 que pode começar o processo. E o 4 e o 8, no nosso caso particular, pode ser por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, 8 dividido por 2 dá 4, por 2 mais uma vez, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, e por 2 mais uma vez. Agora sim, por 2 vai ficar, repete-se 1, e divide o 2 por 2 que dá 1. Quando chega na unidade, encerra-se a regra prática. E a resposta sai daqui, do lado direito. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Portanto, o MMC entre 4 e 8 é 8. Só para reforçar, o segundo exemplo que nós fizemos hoje foi o MMC de 5 e 10. E, por divisões sucessivas, o procedimento passa a ser idêntico ao de cima. Isto é, por 2. Basta um dos elementos ser divisível por 2 para poder começar o processo. Então, pode começar por 2? Pode. Vai dar 5 e 5. Eu não posso colocar mais por 2, porque nenhum dos dois números são divisíveis por 2. O próximo número que eu posso colocar aqui é o 5, porque o 5 divide pelo menos um deles. No caso, acabou dividindo os dois, e aí novamente o processo terminou. Como terminou em 1, finaliza o processo, como o de cima, a resposta do MMC é 10. Logo, o MMC de 5 e 10, a resposta é 10. Nesse momento, após aprendermos a maneira de calcular o mínimo múltiplo comum, eu vou fazer uma aplicação dessa operação mínimo múltiplo comum. Vou sugerir um problema prático. 3 ciclistas partem de um mesmo ponto e no mesmo sentido, e numa pista fechada. O primeiro ciclista dá uma volta nessa pista em 20 minutos. O segundo ciclista utiliza 24 minutos para dar essa volta. E o terceiro em 30 minutos. A pergunta é, no fim de quanto tempo os ciclistas se encontram no ponto de partida?
Esse problema, a solução dele se baseia no mínimo múltiplo comum entre os tempos dos ciclistas, 20 minutos, 24 minutos e 30 minutos. Nós vamos tirar este MMC através das divisões sucessivas que a gente acabou de ver através da última observação. Nós vamos listar aqui todos os tempos e ao mesmo tempo que eu coloco os valores, já vou fazendo as divisões. Então eu começo por 2. Por que começo por 2? Porque ele é um múltiplo comum a todos eles. Mas precisa ser comum a todos eles? Não precisa, bastaria ser por 1. Nesse caso aqui, todos são divisíveis por 2, mas se um fosse apenas, já começaria por 2. Então 20 dividido por 2 dá 10. 24 por 2 dá 12. 30 por 2 dá 15. E eu posso continuar dividindo por 2, não tem problema. Mesmo que o 15 não seja divisível por 2. Isso aqui vai dar 5, esse vai dar 6 e repete o 15. Por causa do 6, eu posso continuar dividindo por 2. Aqui vai ficar 5, aqui vai dar 3 e aqui continua 15. Nesse momento eu não posso continuar por 2, porque o 2 não divide ninguém. O próximo a gente colocaria o 3. O 3 ele divide pelo menos um deles. Na verdade ele divide 2. Fica 5, 1... E 15 dividido por 3 volta a ser 5, igual ao primeiro. Nesse momento, eu não posso colocar 3 de novo, porque ninguém mais é divisível por 3, mas eu posso colocar 5. Se eu colocar 5, vai dar 1, vai dar 1, vai dar 1, que finaliza o processo. Então, o MMC é o produto de todos os elementos. Nós temos aqui 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40 e 40 vezes 3, 120. Portanto, os 3 ciclistas vão se encontrar no ponto de partida depois de 120 minutos. Lembrando que um ciclista faz a primeira volta em 20 minutos, o segundo ciclista faz a primeira volta em 24 minutos e o terceiro ciclista faz a primeira volta em 30 minutos. Após 120 minutos que transcorre as voltas do ciclista, eles se encontram no mesmo ponto. Então, a resposta bastou tirar o MMC entre os 3 números envolvidos. Após esse problema prático, passaremos a um novo problema, como esse aqui. Como efetuar esta operação? Esta operação é uma adição de números racionais. A primeira coisa que a gente faz ao observar esta operação é tirar o MMC entre 3 e 2. O MMC entre 3 e 2. Por 2 vai dar 3 e 1, e por 3 vai dar 1 e 1. Portanto, o MMC é 6. Isto é, 2 vezes 3. Feito isto, nós colocamos aqui esse MMC, que passa a ser o denominador comum das frações. Feito isto, nós fazemos a redução, isto é, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 41 vai dar 123. Feito isto, neste momento, as frações estão com o mesmo denominador que veio do MMC. Podemos finalizar somando 2 com 123, portanto 125 sextos. Então tirar o MMC de 3 e 2 nessa operação é de fundamental importância. Como a aula de hoje é para trabalhar o MMC, esta é uma outra aplicação, agora em operações com números reais ou racionais, como estão aí no quadro, onde para iniciar essa operação necessariamente passa-se pelo MMC, que foi 6. Aí você coloca um novo denominador, que é comum, faça a redução, recordando, 6 por 3, 2, 2 vezes 1, 2, 6 por 2, 3, 3 vezes 41 dá 123, como agora os denominadores são comuns, conserva-se o denominador e efetua a soma, e a resposta passa a ser 125 sextos. A aula de hoje, trabalhamos com máximo divisor comum. A definição. Máximo divisor comum, o MDC, é o maior divisor comum entre
2 ou mais números. Então esta é a definição do que vem a ser o máximo divisor comum entre 2 ou mais números. Portanto, é o maior divisor comum entre eles. Para exemplificarmos o máximo divisor comum, vamos iniciar com alguns exemplos. Então vamos observar. Quem é o máximo divisor comum entre 20 e 30? Isto é, qual é o maior número que divide o 20 e o 30 ao mesmo tempo? Nós vamos necessariamente listar os divisores de 20. Os divisores de 20 nada mais são do que o 1 é o primeiro número que divide o 20, o 2, o 4, o 5, o 10 e o 20. Esses são os divisores de 20. Notem que o 20 dividido por todos esses números é sempre exato. Isto é, 20 dividido por 1 é exato, dá o próprio 20. 20 dividido por 2 é exato, dá o 10. 20 dividido por 4 dá o 5. O 20 dividido por 5 já dá 4. O 20 dividido por 10 vai dar 2. E o 20 dividido por 20 dá 1. Portanto, esses são os únicos divisores de 20. Esse conjunto ele é finito. Ele começa e termina. Diferente dos múltiplos, que é infinito. Então, os divisores sempre começam na unidade e sempre terminam nele mesmo. Quem seriam os divisores de 30, por sua vez? Os divisores de 30 começam com 1, sempre começa com 1. O 30 ele é divisível por 2, também por 3, também por 5, também por 6, também por 10, por 15 e pelo próprio 30. Esses são todos os divisores de 30. Veja que 30 é divisível por 1, o 30 é divisível por 2. Quando a gente fala divisível, porque o resto é zero. É uma divisão exata. Uma outra maneira de a gente observar se isso está correto é observando assim. Veja que 30 dividido por 1 dá 30 e sobra 0. Aqui já é o 30 dividido por 30. Dá 1 e sobra 0. O 30 é divisível por 2, ao mesmo tempo o 30 é divisível por 15. Ao mesmo tempo ele é divisível por 3, ele é divisível por 10. E ele é divisível por 5 e por 6. Portanto, aqui estão todos os divisores de 30. Não pode faltar nenhum deles para a gente poder fazer a comparação dos dois conjuntos e tirarmos o MDC. Nesse momento aqui, nós vamos observar quem é o conjunto, ou qual é, melhor dizendo, o conjunto interseção, que é o conjunto dos elementos comuns aos dois conjuntos. Quem é comum nos dois conjuntos? O 1 é o primeiro que repete. O 2 também repete. Portanto, eu estou fazendo a interseção, o que é comum. O 3 já não repete, o 4 não repete, o 5 é o próximo. Depois do 5, o 10 repete. E fechamos o conjunto interseção. A interseção é exatamente o conjunto onde os elementos repetem nos dois conjuntos. Nesse ponto, estamos aptos a encerrar o que a gente quer calcular, que é o MDC. A definição: o máximo divisor comum é o maior divisor comum entre os dois números. Aqui estão os divisores comuns entre os dois números. E o máximo vai ser 10. Exatamente por ser o maior elemento do conjunto interseção. Este é o conceito de máximo divisor comum. O outro exemplo, para confirmarmos a regra do máximo divisor comum, seria o máximo divisor comum entre 12 e 60. Sejam os divisores de 12. Começa sempre com a unidade. O 12 é divisível por 1, ele é divisível por 2, ele é divisível por 3, por 4, por 6 e por 12. Note que quando chega na metade, já vai direto para ele. O divisor de 60 é um conjunto um pouco maior. O 60 é divisível por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 10, por 12, por 15, por 20, por 30, chegou na metade, e por 60. São todos os divisores. Eu preciso da interseção dos divisores de 12 com os divisores de 60. Isto é, eu preciso do conjunto que ilustra os elementos que repetem nos dois.
Começamos pela unidade, está presente nos dois conjuntos. O 2 também repete nos dois. O 3 também repete nos dois. O 4 também repete nos dois. O 6 repete nos dois. E o 12 repete nos dois. Este é o conjunto interseção. Note que o 1 está nos dois conjuntos, o 2 está nos dois conjuntos, o 3 está nos dois, o 4 está nos dois conjuntos, o 6 também, o 12 também aqui finaliza. Pela definição, o máximo divisor comum é o maior dos elementos desse conjunto. Logo, o máximo divisor comum entre 12 e 60 é igual a 12. É o maior valor do conjunto que ilustra os elementos que repetem nos dois conjuntos, que é a interseção. Portanto, o maior valor é 12, ele é o máximo divisor comum. Nós podemos até interpretar isso. O 12, no final das contas, é o maior número que eu consigo que divide ao mesmo tempo o 12 e o 60. Isto é, 12 dividido por 12 dá 1, 60 dividido por 12 dá 5. O 12, então, é o maior número que divide os dois ao mesmo tempo. Por isso que o nome dele é máximo divisor comum. Da mesma maneira que o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum também possui uma regra prática através de divisões sucessivas. Observemos o exemplo. Se eu quero tirar o máximo divisor comum entre dois ou mais números, eu posso fazer divisões sucessivas que eu chego nesse resultado sem a necessidade de idealizar os conjuntos. A única coisa em relação ao MMC, aqui no MDC a regra é um pouco mais rigorosa. Eu tenho que colocar um número para dividir os dois ao mesmo tempo. Portanto, esse número tem que ser divisor dos dois ao mesmo tempo. Se eu colocar um 2, está de acordo, porque o 2 divide os dois ao mesmo tempo. No mínimo múltiplo comum não é necessário dividir os dois ao mesmo tempo. Bastava dividir um deles. Mas aqui no máximo divisor comum, é necessário que o número que eu coloque aqui, o número primo que eu coloque aqui, seja ao mesmo tempo o divisor dos dois elementos. E o 2 divide os dois ao mesmo tempo. Isto é, 10 dividido por 2 dá 5. E 30 dividido por 2 dá exatamente a metade, que é 15. O próximo número que eu vou colocar aqui no máximo divisor comum tem que dividir os dois ao mesmo tempo. Portanto, por exemplo, eu não poderia colocar 3, porque o 3 dividiria apenas o 15. Mas, em compensação, eu posso colocar o 5. 5 dividido por 5 dá 1 e 15 dividido por 5 dá 3. Nesse momento, o processo termina. Como é que eu sei que eu terminei? No MMC, eu terminava quando chegava na unidade de todos os elementos. No MDC, eu não consigo mais alguém que divide os dois ao mesmo tempo. Nesse ponto, encerra-se o processo. E o máximo divisor comum vai ser o produto de 2 vezes 5. Portanto, o máximo divisor comum, neste caso, é 10. Aqui é uma regra prática. Não precisamos passar pelos conjuntos dos divisores. Para reforçarmos o exemplo, nós vamos utilizar agora a regra prática para tirarmos o MDC de 12 e 60 por divisões sucessivas. Vejamos. 12 e 60. Nós temos que colocar aqui um número que divide os dois ao mesmo tempo. Se colocarmos 2, vai dar 6 e 30. Mais uma vez eu posso colocar por 2, porque o 2 divide os dois ao mesmo tempo. Vai dar 3 e 15. Neste momento eu não posso colocar 2 de novo, porque não divide ninguém. Colocar o 3 é possível, porque o 3 divide os dois ao mesmo tempo. Por 3 vai dar 1 e 5. E o processo está terminado. Terminou por quê? Porque eu não consigo colocar um número aqui que divide os dois ao mesmo tempo. Portanto, o resultado do MDC vai ser 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Que é o mesmo exemplo que nós fizemos anteriormente através dos conjuntos dos divisores. Só que essa é uma regra prática. E assim a gente termina a ideia de máximo divisor comum. Quer seja pelo conjunto dos divisores, ou quer pela regra prática. Como o nome diz, a regra é prática, ela é mais rápida, ela é mais direta e chega-se no mesmo resultado que chegamos utilizando o conjunto dos divisores. Portanto, é assim que se trabalha o máximo divisor comum.